Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, neste momento, nosso clamor é pela iluminação do Teu Santo Espírito, para que deste púlpito flua palavras sábias, edificantes, confrontadoras, e que todos nós sejamos fortalecidos e restaurados pelo poder do Evangelho. Nós somos gratos ao Senhor pela Tua graça e pela Tua misericórdia e nos alegramos em Tua presença. Fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por este culto. Hoje nós teremos o privilégio de finalizarmos o capítulo 19 da série O Eterno Eu Sou no Evangelho de João. Ok? Vamos ler o capítulo 19, dos versículos 38 ao 42. O título deste sermão é O Sepultamento Real do Rei Crucificado. Ok? Então nós iremos ler João 19, do 38 ao 42. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Talvez todos nós, em algum momento, passamos ou iremos passar pelo luto. Isso pode ocorrer através da perca de um parente, familiar, ou até mesmo um amigo. Eu passei por alguns momentos de lutos. Estive em velórios, nas percas dos meus avós, de uma tia e de um amigo de infância. Eu me recordo que em cada momento desses, familiares, parentes e amigos sempre estiveram presentes no velório até o sepultamento. Nesse do meu amigo, eu já estava convertido. E eu tive a oportunidade de compartilhar o Evangelho para aquelas pessoas que estavam presentes no momento do enterro. Sobretudo, há casos de pessoas que partiram deste mundo sem ao menos ter alguém para se despedir. Pessoas que
morreram como indigentes, talvez pelo abandono da família, por algum problema não resolvido, portanto não perdoado e assim então esquecido. Uma vez chegou ao meu conhecimento de um caso como esse, de uma pessoa sendo sepultada e não tinha ninguém para dar último adeus ali. Situação triste. Mas talvez seja uma boa reflexão para nós nessa manhã. Será que nós estaríamos preparados para a morte? Ninguém levanta da sua cama, acha que hoje eu vou morrer, hein? Vou sair aqui e vou morrer daqui a pouco. Quem é que pensa nisso? Planejando a sua própria morte. Vou morrer. Você pode ter medo. Será que eu vou morrer hoje? Todos os dias que eu levanto pela manhã, já oro ao Senhor para me proteger. Para me livrar de todo mal, de todo acidente. Mas não com medo de morrer, porque senão eu não seria um cristão, né? Mas no sentido de que seja feita a vontade dele. Não a vontade de um desgovernado na rua. Mas a questão é, nós estamos em paz com o nosso próximo? Será que se hoje fosse o nosso último dia, teria algum problema não resolvido? Alguém não iria mais sentir a sua falta? Ou iria agradecer porque você foi embora? O fato é que Jesus, na concepção dos judeus não convertidos, era alguém cujo enterro e sepultamento deveria ocorrer como neste segundo grupo que eu citei agora. Aquelas pessoas que são abandonadas, rejeitadas, largadas. Ou seja, ele não deveria ser prestigiado nem tampouco homenageado. Na verdade, a sua despedida deveria ser como um criminoso maldito. Era assim que os judeus não convertidos enxergavam Jesus. Mas não é o que eles acreditam, mas é o que Jesus é que o que importa para nós. Então, no sepultamento de Jesus não foi dessa forma. Pelo contrário. Na passagem que iremos trabalhar nesta manhã, nós iremos observar que no sepultamento houve um ato de devoção e amor, juntamente com coragem e cumprimento profético. E percebemos que o sepultamento de Jesus é um sinal da realidade da sua morte e da ressurreição. Ok? A estrutura do nosso sermão nesta manhã está dividido novamente em duas partes principais. Primeira, o sepultamento real do rei crucificado foi honrado. Dos versículos 38 ao 40. De que forma ele foi honrado? Pela coragem de José de Arimateia e por Nicodemos e pela homenagem que estes prestaram a Jesus. Então nós temos aqui um subponto A e um subponto B, certo? Segundo ponto, o sepultamento real do rei crucificado teve cumprimento da Escritura,
dos versículos 41 a 42. Que tipo de cumprimento foi esse? O primeiro subponto deste ponto 2. Não houve corrupção daquele que é santo. Que nós acabamos de ler aqui em Salmo 16:10. E também um cumprimento profético de Isaías, que nós acabamos de cantar. Isaías 53, versículo 9. Palavrinha-chave nesta manhã: honra. Okay? Os papais devem conduzir os filhos a entender o que significa honrar a Deus. Prestem bastante atenção em nossa afirmação teológica. O sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo proporciona a realidade da sua morte, o que nos garante os benefícios alcançados por Cristo, nos dando coragem para adorá-lo e tendo a certeza de que ele era o cumprimento das profecias messiânicas. Vamos repetir? O sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo proporciona a realidade da sua morte, o que nos garante os benefícios alcançados por Cristo, nos dando coragem para adorá-lo e tendo a certeza de que ele era o cumprimento das profecias messiânicas. Vamos ao primeiro ponto. O sepultamento real do rei crucificado foi honrado. Versículos 38 ao 40. Vamos direto ao subponto A. Ele foi honrado pela coragem de José de Arimateia e por Nicodemos. Deixa eu só encher minha botija de água. Vamos ler novamente, 38 e 40. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Em geral, as vítimas de crucificação eram lançadas na vala comum para criminosos e não deviam ser pranteados publicamente depois da morte. Se dependesse dos romanos, os corpos não seriam sequer enterrados. Os líderes judeus provavelmente costumavam depositar esses corpos durante um ano nos sepulcros destinados aos criminosos antes de entregá-los às famílias. Entretanto, parece que havia exceções, se a família ou os patronos poderosos intercedessem pelo corpo, o que naturalmente seria mencionado como ocorre nos evangelhos. Sepultar aos mortos era sagrado e fundamental no judaísmo, bem como um ato importante de amor. Não ser sepultado era um destino terrível demais até mesmo para os criminosos. Então esse é o pano de fundo que nós temos para interpretar o contexto aqui dessa primeira porção que nós separamos. Então vamos tratar primeiro a respeito desta primeira personagem, ou seja, José de Arimateia. Então essa Arimateia não é um nome composto de José. Arimateia seria a cidade que ele provavelmente nasceu ou que ele morava naquele momento, certo? Então, nós sabemos, conforme Mateus 27:57, que ele era um homem rico. Ok? E conforme também Marcos, capítulo 15, versículo 43, que ele era um homem também piedoso e um membro do Sinédrio. Lá em Lucas 23:51. Então, o primeiro ponto que nós precisamos pensar aqui a respeito de José de Arimateia. Ele era um membro do Sinédrio. E foi o Sinédrio
que voltou pela crucificação de Jesus Cristo. Então, é possível nós chegarmos a algumas conclusões. Porque o texto em João 19:38 inicia dizendo: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. Das duas uma. Ou ele se isentou da votação, ele não compareceu, ou ele ficou lá no fundo, bem quietinho, para que ninguém visse ele, né? Por quê? Com receio, medo. Ele havia sido um discípulo de Jesus somente em secreto. Porque ele havia deixado ser dominado pelo medo pecaminoso. Ele temia a exclusão, por exemplo, do sinédrio, ou até mesmo das sinagogas. Os irmãos vão lembrar que em alguns sermões anteriores havia um decreto por parte da ala judaica de que todos aqueles que fossem seguidores de Jesus Cristo deveriam ser denunciados e eles não poderiam participar da sinagoga, das reuniões deles. E naquele contexto, não participar da sinagoga, ser excluído pelos judeus, significa que eles também não poderiam nem comercializar no meio do povo judeu. Parece uma espécie de maçonaria, né? Só poderia comprar e vender se fosse do clã deles. Entretanto, olha como é interessante, conforme nós fomos trabalhando na paixão de Cristo, entendendo o significado da morte. Lembra do significado? Da expiação e da propiciação? Nós vamos observando isso agora aplicado na própria Escritura, no próprio contexto aqui. Porque ele tinha muito medo, ele seguia Jesus Cristo em secreto. É como se ele chegasse diante de algum irmão. Ai, Senhor. Oi, irmão, tudo bem? Ninguém pode saber que eu sou crente, não, hein? Aqui não era um sentimento de vergonha. E tem pessoas que agem dessa mesma forma, só que por causa que tem vergonha de dizer que é crente, né? Aqui o caso era medo. Se o pessoal do Sinédrio souber disso aqui, eu tô perdido. Mas, após a morte de Cristo, o fruto da expiação de Cristo e seu amor, esse homem subitamente tornou-se muito corajoso. Vamos olhar Marcos, capítulo 15, versículo 43. Marcos 15, versículo 43. Vindo José de Arimateia, note a ênfase que Marcos dá, ilustre membro do Sinédrio, que também, olha só, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. O que significa
resolutamente, com firmeza, sem mais temer ao sinédrio. Cristo acabara de morrer. E o sacrifício de Cristo, isso aqui é para nós entendermos também. Porque parece que Cristo havia morrido, algumas pessoas podem entender dessa forma, né? Cristo havia morrido, e ele tinha sido sepultado. Aí agora, no tempo presente aqui, que nós estamos experimentando a expiação e a propiciação, mas foi imediato com aquelas pessoas. Ela teve um efeito tanto retroativo, porque aqueles que eram salvos na antiga aliança eram salvos pelo Cristo que viria. Então ela teve um efeito retroativo, ela teve um efeito presente para aquelas pessoas ali e tem efeito para nós, que naquela perspectiva era o futuro. Nós hoje é o presente, somos o presente, né? Então, aqui a morte de Cristo já havia feito efeito na vida dos cristãos. E José de Arimateia não mais está com aquele medo. Ele não mais seguia Jesus em secreto. Ele vai destemido. Ele vai com firmeza até Pilatos. Note, assim deve ser a forma como nós devemos agir diante dos incrédulos. Com coragem, firmeza e convicção em quem nós temos fé. Ou seja, Jesus Cristo. Muitas vezes eu escuto muitos irmãos. Faltou coragem. Fiquei um pouco de receio de falar do Evangelho. Tive medo. Não sabia o que aquela pessoa poderia pensar de mim. Não sabia o que ele poderia fazer. Já pensou se? Esse era o medo de José de Arimateia antes de ser alcançado por este favor de Cristo. Lembra da nossa afirmação teológica? O sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo proporciona a realidade da sua morte, o que nos garante os benefícios alcançados por Cristo, nos dando coragem. Um dos efeitos da morte de Cristo, um dos efeitos que ele proporcionou a nós, é exatamente esse, nos dar coragem. Porque quando nós nos privamos de falar de Cristo para alguém por conta do nosso medo, é como se o medo estivesse rivalizando com Cristo. Percebe que loucura? É como se o nosso medo estivesse em pé de igualdade com Cristo. Sobretudo, Cristo é o Alfa, é o Ômega. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nada está em pé de igualdade com Cristo. Ele é o nosso Deus, que nos dá força, intrepidez, ousadia, para que nós olhamos para os incrédulos e dizemos: arrependei-vos, raça de víboras. Muitas pessoas, ao se deparar com parentes, amigos e familiares zombadores do cristianismo, se calam com medo de perder o apreço, status ou algo do tipo. Um certo filósofo chamado Chespirito, quem conhece? Mais conhecido como Chaves. Ele disse uma certa vez, em um dos episódios, eu assisto todos os dias, viu? Eu prefiro morrer do que perder a vida.
Olha que interessante. É necessário realmente que nós morremos para este mundo. Quanto mais mortos para este mundo, mais vida em Jesus Cristo nós temos. Quanto mais mortificamos o pecado, mais a luz de Cristo brilha em nós. Então, diante das adversidades, diante das dificuldades, nós seguimos o filósofo aqui. Preferimos morrer do que perder a vida. Talvez foi isso que inspirou aqui o José de Arimateia. Pouco importa o sinédrio. Pouco importa essas sinagogas de Satanás. Eu tenho vida e vida com abundância. E aí, nos aparece agora uma segunda personagem, né? Chamada Nicodemos. Não é o Augustus, hein? Nós sabemos que Nicodemos aparece lá em João 3. Lembra daquele diálogo, né? Como é que alguém pode nascer de novo? Por acaso eu posso entrar na barriga da minha mãe novamente? Que loucura, né, meu? Acho que se fosse eu ali no lugar de Jesus, eu falaria assim, meu irmão, você tá doido? Você é doido? Parece que José e Nicodemos agiram em comum acordo. Ou seja, eles teriam combinado com antecedência quanto o que cada um deles faria. Então, um vai lá pedir o corpo, o outro já está preparando já a mirra, o aloés ali. Sabe? Então, o segundo subponto dessa primeira parte é que o sepultamento real do rei crucificado foi honrado, primeiro, pela coragem de José de Arimateia, certo? Que nós acabamos de enxergar, e também pela coragem de Nicodemos. Mas também ele foi honrado pela homenagem que estes dois prestaram a Jesus após a sua morte. Vamos entender isso. Porque o texto nos diz que ele levou cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Essa quantidade de especiarias aromáticas é bem considerável. Ok? Mas nós temos um precedente do porquê que ele... dessa quantidade aqui. Então, para que nós entendamos o tamanho do prestígio que Nicodemos queria mostrar a Jesus, vamos ter um pano de fundo. Vamos olhar lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 14. 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento, depois de Samuel, aí vem Crônicas. Tem 1ª e 2ª Crônicas. Nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 14. Sepultaram-no no sepulcro que mandaram abrir para a cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfume e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Notem uma coisa aqui, se trata do sepultamento do rei Asa, um dos reis de Judá. O rei Asa é conhecido por suas reformas religiosas e militares. Então, ele removeu os ídolos, restaurou o templo e derrotou os etíopes.
alguns marcos deste rei. Ele é lembrado como um rei justo e piedoso, que buscou seguir a Deus e restaurar a verdadeira adoração em Judá. Então, o que nós podemos entender a partir disso? Nós entendemos o precedente no sepultamento de Jesus. Ou seja, na concepção de Nicodemos e de José de Arimateia, eles estavam diante de um rei piedoso, um rei justo, um rei em que, ao olhar para ele, nós encontramos a verdadeira adoração. Após a morte de Cristo, ele é homenageado de maneira honrosa por estes homens, que mais do que uma homenagem, tem um cumprimento profético, que nós vamos observar daqui a pouco. O que precisamos pensar é o seguinte: seguindo a linha do sermão anterior, a morte de Cristo ela foi real. Logo, o sepultamento de Cristo também é real. Significa dizer que a ressurreição também foi real. E isso nós vamos abordar em breve. Entretanto, é necessário refletirmos sobre o nosso caráter cristão. Será que nós temos honrado o nosso Senhor Jesus de maneira real? Você já parou para pensar nisso? Como tem sido sua vida diante de Deus? É uma vida que honra a Jesus Cristo ou é uma vida que desonra a Jesus Cristo? Uma vida que desonra Jesus Cristo é uma vida toda bagunçada. A família é um caos. O tempo todo você amaldiçoa o seu trabalho. Segunda-feira, meu. Tá chegando aí, tem que começar tudo de novo. Deus não é soberano? Deus não está no controle de tudo? Será que o seu trabalho pegou Deus de surpresa? Acho que ele... Nossa, não acredito. Olha o trabalho que ele foi pegar, meu Deus. Meu Deus não, porque ele é o próprio Deus, né? Nossa, eu não sabia. Desculpa, filho. Será que é assim? Deus está no controle. O seu trabalho, você deve honrar a Deus no seu trabalho. O que quer que você faça, faça de maneira que honre a Deus. Outra forma de nós desonrarmos ao nosso Deus é quando nós, assim como o pastor Leonardo, em sua oração, mencionou aqui, cheios de justiça própria. Estou certo nisso? Estou certo assim? É assim que eu penso? É assim que deve ser? E quando você é confrontado, você não cede. Às vezes, você pode estar até certo no que você comunicou para o seu irmão, para a sua irmã, para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para a sua esposa, para a sua igreja. Pode até estar certo. Mas a forma como você comunicou não foi certa. E você deve aceitar os danos. Assumir as consequências. Eu não deveria ter falado assim. Eu quis fazer o certo, mas fiz de maneira errada.
Você desonra a Deus quando você se faz de convertido e não é. Você é um insubmisso. Você distorce as Escrituras. Porque ao distorcer as Escrituras, eu posso fazer o que eu quiser. Estou sendo bíblico. Falsa piedade. Mas, com um coração quebrantado, com um coração humilde, nós honramos a Deus. Quando nós amamos a Escritura, quando nós nos deleitamos na palavra de Deus, nós honramos a Deus. De modo, será que temos entendido de maneira real o que Ele realizou por nós? Realmente você sabe o que Cristo fez? Porque se eu sei o que Cristo realizou, ou seja, um sacrifício vicário para que eu fosse nova criatura, isso deve fazer com que eu tenha novos costumes, novidades de vida. Então o medo não vai me aterrorizar. Ainda que eu tome uma tijolada no meio da testa, na hora que eu for pregar o evangelho, eu não tenho medo. Vou sentir dor. Mas medo não. Então, que nós, de maneira real, sejamos fortalecidos para que a realidade de Cristo esteja sempre presente em nossas vidas. Nós sejamos experimentados na fé. Para que todos os dias, de maneira real, possamos sondar nossos corações e saber se de fato temos dado evidências de um novo nascimento. Ok? Segundo ponto. Esse é um pouquinho mais curto. O sepultamento real do rei crucificado teve cumprimento da Escritura. Os versículos 41 e 42. Vamos ler novamente? No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Ser enterrado em um sepulcro ainda não ocupado era sem dúvida uma honra especial e seria difícil confundir o morto com outros defuntos sepultados nas imediações. Então, nos fica evidente que a ideia de um sepulcro novo era no sentido de nunca haver sido usado. Ou seja, nenhuma corrupção ou decomposição havia estado naquele túmulo. Então, este era realmente um lugar muito bem adequado para o corpo de Cristo. Fazendo aqui as ressalvas, né? Porque o lugar de Cristo é onde ele está, no seu alto e sublime trono. Mas uma vez que ele, por sua soberana vontade, se entregou à morte, o local adequado era um lugar onde não havia corrupção. Vamos ler Salmo 16:10. A nossa leitura inicial aqui, né?
Note que o título que deram a este capítulo é O Santo de Deus. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja corrupção. Queridos, mesmo após sua morte, o corpo de Cristo não teve corrupção, pois ele é o Rei Santo. Isso nos leva ao entendimento que toda a obra de Cristo é santa. Logo, os benefícios dessa obra também é santos. Tem por objetivo alcançar pessoas para a santificação. O rei é o padrão de governo diante do seu reino. Como vai o rei, assim vai o povo. Se o rei é um ímpio, desgraçado, é isso que ele vai levar para o seu povo. Mas o nosso rei não é assim. O nosso rei é santo. Nosso rei é puro. Os que fazem parte deste reinado seguem o modelo. O nosso rei é todo santo. E nós devemos ansiar pela santidade. Note que Cristo, ele é um eterno santo. Então, desde a eternidade, ele é santo. Ele encarnou em santidade. Ele morreu em santidade. Ele foi sepultado em santidade. Jamais experimentou sequer uma corrupção. A não ser quando ele assume os nossos pecados, se fazendo maldição por nós. Mas note, ele assume aquilo que não é dele, era nosso. A maldição do pecado. Cristo é santo. Santo, santo, santo. Uma vez que o nosso rei é santo, esse é o modelo pela qual todos aqueles que vivem sob este reinado devem viver uma vida de santidade. Nós devemos ser santos no pré-casamento, desde o momento em que nós iniciamos uma corte, passamos pelo noivado. Isso deve ser para a glória de Deus, relacionamento santo, puro. Ah, mas isso não é muito retrógrado? É o diabo falando, né? Não tem outra explicação. É o Satanás mesmo falando para você. Ah, mas não pode nem beijar? Filho das trevas. Devemos ser santos no lar. Uma família tem que ser uma família piedosa, meu irmão. É o pai prezando pelo crescimento da esposa, sustentando em amor e graça, misericórdia, em oração, levando estudo, indicando material, culto doméstico. Mesmo naquela semana que você não foi tão bom quanto você gostaria de ser, você não teve o tempo que você gostaria de ter tido, mas ainda assim, um lar que não ora é um lar que não conhece Cristo. Devemos ser, assim como nós devemos nos alegrar no nosso trabalho, devemos ser santos lá também, viu? Não é sendo miserável, não. Nem os ímpios lá, não. Onde o patrão ele mais esculacha o funcionário, porque o funcionário não produz, o patrão já é ímpio. Então ele já age de maneira... E aí o empregado ainda, de vez ele mostrar
quem está governando a vida dele? Não, ele. Já que esse miserável é assim, eu vou ser assado. É nós nos comparando aos ímpios. Nós não queremos corrupção. Não vamos passar nenhuma nota falsa. Não vamos emitir nada fora do que deve ser emitido. Tudo que nós fizermos será para a glória de Deus. Na comunhão da igreja, Cristo é o Senhor da igreja, irmãos. Não é o pastor Leonardo, não é o pastor André. Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o santo. Nossa igreja local precisa de uma comunhão santa. Não deve ser um fardo para nós nos relacionarmos com os nossos irmãos, exercermos hospitalidade, entregar nossas ofertas, nos submetermos à liderança da igreja local. Isso não é um fardo para nós. Fazemos isso em amor e graça, porque o nosso Deus é santo e o nosso padrão é um padrão de santidade, por isso que nós agimos em santidade. Não estou sendo santo para aparecer para ninguém, não. Se dependesse de mim, eu estaria mesmo era nas trevas. Mas como um rei santo me justificou, o meu padrão também deve ser um padrão de santidade. Devemos viver uma vida de santidade para a glória de Deus. Veja, agora em Isaías, nosso companheiro Isaías, né? Está aí desde o começo com nós aí. Quando for expor Isaías, vocês vão estar bem familiarizados. Isaías 53:9, acabamos de cantar. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Olha o cumprimento profético. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Praticamente a afirmação teológica de tudo que foi dito até agora, né? Segundo Mateus 27:60, era o próprio túmulo de José. E José nós sabemos que era um homem rico. Portanto, Isaías 53:9 ocorre à mente de imediato, não é verdade? Em todo momento de sua vida e após a morte, Cristo foi o cumprimento das Sagradas Escrituras. Significa dizer, primeiro, que toda a Escritura aponta para Cristo. Deixa eu alertá-los. Aqui não é uma história sobre você. Aqui é uma história sobre Cristo. Significa dizer que podemos ter total confiança, pois o Messias prometido chegou, morreu, desceu à sepultura e ao terceiro dia ressuscitou e governa de maneira soberana sobre todos nós. Amém. Vamos agora em Romanos capítulo 6, versículos 1 ao 7, para finalizarmos e irmos para a aplicação. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravo. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Amém. Vamos às nossas aplicações. Na verdade, eu escrevi de uma maneira, um pequeno texto, fazendo uma aplicação geral do que nós observamos. O sepultamento real de Cristo nos confirma que sua morte foi real. Logo, sabemos que o sacrifício vicário também foi real. Por causa do primeiro Adão, que, em uma terra sem corrupção, nos trouxe a corrupção moral, de modo que fomos infectados com o pecado original. O segundo Adão, em uma terra corrompida, em hipótese alguma experimentou a corrupção, nem mesmo após a morte. Fez isso para que nós pudéssemos ser transformados e possamos viver em novidade de vida. Estávamos mortos e hoje estamos vivos, para que em todo o tempo possamos honrar aquele que vive e reina eternamente. Amém. Deus abençoe a todos.